Primeira coisa, métricas, né? Então, a gente tem que saber quais são as principais métricas que a gente precisa acompanhar para, de fato, ir, né, no longo prazo ali, otimizando os nossos resultados. A primeira delas é a taxa de entrega, né? Então, suponhamos que a gente tem 1.000 pessoas em uma base de e-mails, eu vou fazer um disparo de uma campanha para essas 1.000 pessoas, e aí, eventualmente, alguma delas não vai receber o e-mail. Existem algumas causas para isso, né? Por exemplo, se a caixa de e-mail da pessoa estiver lotada, ela não vai receber aquele e-mail. Então, desses 1.000, suponhamos que 10 não foram entregues, né? A gente teve 990 e-mails entregues, basicamente, ou seja, 99% foi a nossa taxa de entrega aí. Então, nesse caso, a gente tem que acompanhar sempre a taxa de entrega e não tem também um número padrão. A taxa de entrega tem que ser no mínimo isso aqui, isso aqui. O ideal é que ela seja 100%, ou mais próximo de 100% possível. A gente tem que sempre acompanhar essa taxa de entrega para entender o motivo pelo qual alguns e-mails não foram entregues. Então, vamos supor que você tem sempre uma taxa de entrega ali de 99%, beleza, ótimo. E em uma campanha específica, você faz o disparo de e-mail, essa taxa de entrega cai para 95%, o que é muito, né? É uma proporção grande aí de diferença entre uma campanha e outra. Você vai precisar imediatamente parar tudo para investigar o que aconteceu, porque provavelmente aconteceu alguma coisa ali que não só tem a ver, isso pode ser, né? Pode ser que tenha a ver com os seus contatos, vamos supor que deu uma coincidência que todo mundo ficou com a caixa cheia naquele período, mas muito provavelmente vai ser algo que você vai avaliar aí na sua campanha, na sua estrutura, enfim, na sua parte técnica, digamos assim. E aí você tem que subir o alerta e buscar analisar. A taxa de entrega a gente tem que sempre acompanhar. E eu gosto muito mesmo de, a cada campanha, abrir e ver cada um dos contatos, né? Óbvio que depende do tamanho do disparo que a gente faz, mas como a taxa de entrega, pelo menos eu cuido para que ela seja a maior possível sempre, né? Eu busco olhar ali os contatos um a um, se são 10 contatos, são 15 contatos, para ver o que eventualmente pode ter acontecido para eles não receberem aquele e-mail. Segundo caso, cancelamento de assinatura, galera. Então, a gente sabe, né, que a gente precisa enviar em cada campanha de e-mail, normalmente a gente manda ali no rodapé um link para que a pessoa possa cancelar a assinatura dela em qualquer momento, né? Isso aí digamos assim, direito, né, de quem está na sua base de e-mail. E o cancelamento de assinatura também é uma métrica muito importante para a gente acompanhar, justamente porque ela vai dar para a gente um feedback ali sobre a nossa campanha, né? Então, suponhamos que você tem um aumento repentino de cancelamento de assinatura, provavelmente isso vai te mostrar que aquelas pessoas, elas não gostaram daquilo que você enviou, seja no conteúdo, seja a frequência de e-mail que você está enviando, alguma informação errada, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo te dar um feedback sobre os seus canais de aquisição, tipo, de repente você está colocando gente para dentro, né, da sua base que não está interessada naquilo que você quer falar. E aí os cancelamentos aumentam, então a gente tem sempre que manter o olho nisso. Taxa de abertura, né, clássica, que é basicamente, né, a taxa, né, de e-mails que foram abertos em relação ao total que foi disparado. Então, voltando no exemplo dos 1.000 e-mails que eu enviei, se 300 pessoas abrirem, eu tenho uma taxa de 30% aí de abertura. O ideal é sempre que essa taxa seja cada vez maior, e vocês devem acompanhar essa taxa a cada campanha de e-mail disparada, né? E aí, sempre lembrar, existem muitas variáveis que vão impactar na taxa de abertura, tá? Partindo principalmente da característica da sua base, você tem bases diferentes, algumas vão engajar mais, outras menos. Você tem o seu assunto de e-mail, você tem o horário, o dia que você envia aquele e-mail, enfim. Então, é algo para a gente sempre acompanhar, mas tomar cuidado nas comparações, porque existem muitas variáveis mesmo. Então, até inclusive em termos de taxa de abertura, e a próxima que eu vou falar também, a gente costuma testar muito, né? Fazer teste AB. Eu envio 2 campanhas iguais na mesma hora, só que para 50% da base de uma base eu mando um assunto, para 50% da base eu mando outro, enfim. O mais importante, quando a gente vai fazer teste, a gente tem que estar ligado aí na quantidade de variáveis que a gente tem. A nossa última métrica é a taxa de cliques, basicamente, né? Então, normalmente as plataformas elas retornam a métrica para a gente em relação ao total de disparos. Então, voltando nesse exemplo que eu tenho, de 300 pessoas que abriram o e-mail, se dessas 300, 100 clicaram, a minha taxa de cliques ela não vai ser, pelo menos segundo a maioria das plataformas, né? Vocês devem estar acostumados aí com as clássicas, né? Vamos supor um HubSpot, RD Station, MailChimp, entre outras, ActiveCampaign, tal, elas vão retornar essa taxa de cliques em relação ao total de disparos.
Então, se eu tenho 100 pessoas clicando, a minha taxa de clique ali vai ser 10%. Né? Se eu comparar a taxa de cliques em relação às pessoas que abriram, no caso, vai ser 33,333, mas normalmente as ferramentas elas retornam em relação ao total disparado. Mas uma taxa bem interessante para a gente acompanhar. Beleza, vou passar aqui para a parte de segmentação. Né? Então, eu citei lá, né, questão de boas práticas, né, e é muito importante a gente segmentar a nossa base. E a anatomia de uma boa campanha de e-mails, né, segue isso, né, ou seja, uma boa campanha de e-mail é uma campanha de e-mail segmentada. Então, se você tem uma base, não importa o tamanho dela, existe sempre uma forma de você segmentá-la. Você pode segmentar pelo tipo de, por exemplo, né, suponhamos que você esteja planejando um evento corporativo, você pode segmentar a sua base por tipo de empresa. E aí você pode enviar conteúdos diferentes para cada tipo de empresa, cada setor, né, cada contato de um setor diferente. Você pode separar as bases por localidades, a gente pode separar as bases por comportamento em campanhas. Então, vamos supor, uma pessoa abriu 2 e-mails dos últimos 10 que eu enviei. Talvez ela deseje receber o e-mail com uma frequência menor. Uma outra pessoa abriu 8 vezes. Poxa, talvez ela queira receber uma frequência do tipo que eu estou mandando agora, ou até maior. Então, nisso, a gente consegue segmentar as nossas bases e aproveitar muito mais de cada uma delas, entregando um conteúdo muito mais alinhado com o que eles esperam e evitando, por exemplo, cancelamentos de assinatura, porque muitas vezes a pessoa está na sua base de e-mails, ela deseja estar lá, mas você enviou tanto e-mail para ela, e às vezes nem é uma frequência tão alta, mas tanto e-mail que ela não tem interesse de fato, que aí ela se cansa, ela fala, cara, vou sair aqui porque realmente não está fazendo mais sentido para mim. Então, segmentação é algo que a gente tem que trabalhar sempre continuamente e, de fato, vai ajudar a gente a ter resultados cada vez maiores sempre e sempre. Beleza, passando aqui mais à frente, uma boa campanha de e-mails, galera, ela possui apenas um objetivo. Essa é uma questão que é muito importante na minha visão, porque muitas vezes a gente recebe e-mails que tem 1 milhão de links para a gente clicar, um conteúdo super extenso e a impressão que passa é que, tipo assim, nossa, tá querendo resolver tudo aqui em um segundo agora. E a verdade é que a gente sabe, cada vez mais a gente tem menos tempo para as coisas, né? Então a gente está no celular, como o Jonathan, por exemplo, a gente recebe uma notificação, a gente se dispersa rápido e tal. Então, quando a gente vai disparar uma campanha de e-mail, a gente precisa ter apenas um objetivo naquela campanha. Cara, eu quero, por exemplo, que a pessoa consuma o conteúdo. Né? Newsletters, por exemplo. Existem newsletters famosíssimas que mandam conteúdo e elas praticamente não têm nenhum link ali para você sair. Elas querem que você engaje com o conteúdo. Aquele é o objetivo. Então, o pessoal vai focar em escrever um conteúdo fantástico para a galera consumir ali diretamente no e-mail. Eu quero que minha campanha tenha o objetivo de obter respostas das pessoas. Eu utilizei isso, por exemplo, na última Events Live. Antes de realizar o evento, eu joguei a bola para vocês aí e falei, galera, querem me ajudar a construir aqui a live comigo? Então, responde aqui diretamente para mim, vamos conversar. Eu recebi várias e várias respostas, a gente trocou várias ideias ali, eu e as pessoas que estavam inscritas. E isso daí, né, utilizar esse recurso de te responder, incentivar a resposta, está alinhado àquele ponto que eu trouxe anteriormente, de usar um remetente que seja uma pessoa real, de usar uma chamada para ação, né, o famoso call to action, para a resposta no e-mail. E isso, além de te ajudar a viabilizar algumas questões, então, como, por exemplo, receber feedback, contar com sugestão da galera, aumentar o próprio engajamento, porque é muito diferente quando você tem uma conversa pessoal, one-on-one ali com a galera, do que algo que esteja tão distante como, por exemplo, né, você ser uma pessoa inacessível, que a pessoa não consegue responder o seu e-mail, por exemplo. Isso muda muito, né, a experiência de quem está do outro lado de lá. O outro ponto é clicar, né? Então, uma campanha de e-mail, acredito que a maioria vai ter o objetivo de clique, né? De fazer com que a pessoa vá para algum lugar, né? E nesse caso aqui, a gente precisa entender exatamente qual que é o objetivo da nossa campanha, cara, e levar isso muito a sério. Ou seja, consumo de conteúdo, o conteúdo ele tem que ser muito envolvente. O e-mail ele precisa ser muito instigante, ele precisa realmente motivar a galera a continuar lendo. O conteúdo de resposta, ele precisa chamar a atenção da pessoa, mas deixar muito claro que você quer receber a resposta dela. Se você enviar um textão e só lá no finalzinho falar, então me responde aqui e tal, talvez a pessoa nem veja. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que pensar primeiro no objetivo antes de criar o e-mail em si. E o de clique
também assim como a resposta. Muitas vezes a gente tem e-mails longos que tinham apenas como objetivo o clique e que às vezes vão mandar a pessoa para uma página que vai ter um conteúdo igual ao que ela mandou no e-mail, e aí você não precisava nem fazer isso. Você precisava, por exemplo, escrever 2 frases, botar um botão, botar um link e mandar a pessoa para consumir o conteúdo na outra página, né. Então, eu vejo isso muito na minha caixa de e-mail todos os dias. A gente poderia, né, usar muito bem aqui nesse caso, aquela máxima de que menos é mais, né. E aí, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, né, conteúdo sempre alinhado ao objetivo. Pensamos primeiro no objetivo para depois a gente criar os conteúdos dos nossos e-mails bem alinhados com os objetivos, né, e sempre testar também se a gente está conseguindo atingir aquele objetivo. Aí, né, a gente fala um pouquinho também sobre o assunto, né, que eu já dei uma pincelada anteriormente. Quando o assunto é assunto de e-mail, né, eu gosto muito de fazer isso aqui, galera. Eu abro a minha caixa de e-mail periodicamente e eu dou uma olhada, assim, geral, assim, sabe, uma olhada ampla de cima, e eu tento captar ali o primeiro e-mail que mais me chamou a atenção. Essa é a forma como eu uso para me inspirar em novos formatos e tudo mais. Mas no final das contas, a gente só precisa criar um assunto que vai fazer com que as pessoas cliquem naquele e-mail, né. E é óbvio que a concorrência é muito grande, olha, isso aqui é literalmente um print da minha caixa de e-mail de antes de ontem ou ontem, e a concorrência é grande, a gente recebe 1 milhão de e-mails aí o tempo inteiro e você precisa se destacar. E se inspirar na sua caixa de e-mail ali para poder criar os seus próprios assuntos é uma boa também. Só que a gente precisa só tomar alguns cuidados, né, galera, assim, tem toda aquela questão de gatilho mental, de usar algumas frases ali de efeito e tal, a gente tem que dosar, tal do clickbait, né, que é usado muito no YouTube e tal, a gente tem que dosar, né, o assunto, de forma que seja um assunto atrativo, que gere curiosidade, que gere, né, a vontade das pessoas de clicar, de acessar, mas que não seja algo que vai deixar as pessoas completamente irritadas quando elas entrarem, que vai causar emoções que elas não esperavam, sabe, algum alarmismo que não tem nada a ver e tal, né. Acho que todo mundo aí já passou pela experiência, você vê um assunto, opa, chama atenção, você clica no e-mail e fala: "Putz, nada a ver, né, isso aqui". E aí isso causa até uma certa chateação e tal, não é legal, como por exemplo, nesse exemplo aqui do que não fazer, que eu quero mostrar para vocês. Esse é um e-mail que eu vi, né, como exemplo, no LinkedIn, inclusive, alguém compartilhando, que é um e-mail, cara, que é completamente, o contrário do que a gente quer fazer quando o assunto é o assunto do e-mail, né. Isso é algo que pode causar na pessoa que está ali, né, recebendo aquele e-mail, sentimentos horríveis, ansiedade e tudo mais, né. Não é algo que você quer entregar para a pessoa. E com esse assunto aqui, basicamente o objetivo do e-mail era vender, sabe. A pessoa usou uma metáfora, mas não foi algo legal, né, tanto é que deu uma repercussão negativa. Então, galera, muito cuidado e ouvir também a sua audiência, porque às vezes você escreve um assunto de e-mail que chateia o pessoal e a galera responde, fala. Então, ir aprendendo com o tempo, mas o bom senso, eu acho que é algo que a gente tem que ter sempre aí, antes, né, de tudo e contar com a nossa equipe também para validar aquilo que a gente fala: "Pô, dá uma analisada aqui, vê se tá bom, vê se tá legal, se tá funcionando ou não". Então, tome cuidado, esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Redisparo também, super importante, é algo que eu uso bastante, né, e para falar de redisparo, eu queria trazer uma frase que é uma frase clássica minha, quem me conhece mais de perto aí vai lembrar na hora, minha, assim, se eu acho que eu criei isso aqui, ou então que eu inventei isso na minha cabeça, mas se for de alguém aí, ó, por favor, me corrijam, porque, né, no mundo onde nada se cria, tudo se copia, às vezes a gente pega algumas coisas e acha que foi a gente que fez. Mas a frase é a seguinte, galera: "Se sua mensagem não foi vista, ela nunca existiu". E o que eu quero dizer com isso? Se você envia um e-mail para uma pessoa e ela não abre aquele e-mail nunca existiu para ela. E aí você tem uma grande oportunidade, você pode redisparar esse e-mail para ela, em um outro momento. Porque por N motivos ela pode não ter aberto aquele e-mail, né. Então, ela pode não estar acessando aquela caixa em alguns dias, porque ela está de férias, alguma coisa nesse sentido, tal, ou então chegou um outro e-mail mais atrativo por cima, alguma coisa assim, ela foi e abriu. Enfim, eu não abro todos os meus e-mails que eu recebo, eu abro só os mais importantes e isso é natural. Então redisparar uma campanha
É muito legal, é um reaproveitamento aí de um recurso, né, a campanha está pronta, você já escreveu o conteúdo, você pode redisparar ela só com um assunto diferente. E aí aumenta-se as chances de que você tenha aquela pessoa abrindo o conteúdo e interagindo com ele. Então, lembre-se, se sua mensagem não foi vista, ela nunca existiu. Isso não cabe só para e-mail não, galera, cabe para todo tipo de canal, tá. A gente vive aí rede social, onde a galera onde a taxa de engajamento cai a cada dia? É isso mesmo. Então, a gente tem que reciclar conteúdo, reaproveitar, né? Lembrar que as pessoas que te seguem hoje ou que estão tendo contato com a sua marca hoje, talvez elas não tiveram contato 2 meses atrás. Então, aquilo que você fez 2 meses atrás pode ser reaproveitado também. E para e-mail, redisparar é sempre uma boa ideia. Por fim, teste, teste, mais teste, né, galera? Até na última Events Live eu falei do PDCA, né? Plan do Check Act, planejar, executar, analisar e agir sobre aquilo que você analisou, otimizando o seu processo. E nada mais é aqui uma forma de sempre obter a melhoria contínua nos nossos processos, cabe para e-mail, mas cabe para qualquer tipo de canal. Ou seja, tenha as suas métricas em mãos, analise a performance das suas campanhas e não deixe sempre de testar novos formatos de conteúdo, de assuntos, de dias, de segmentações, de bases, de horários, etc. Tem tudo isso aí para a gente testar sempre e cada vez mais melhorar a nossa performance nesse canal.